saudações a todos os amigos do canal. Sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no nosso canal. Queridos, hoje vamos falar um pouco a respeito de 3 erros graves que os cristãos cometem todos os dias da sua vida. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário, compartilhe e não se esqueça de apoiar o nosso canal. E também não se esqueça de seguir as nossas plataformas digitais, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso TikTok e também o nosso Quai. Estaremos a deixar os links na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela diz que existem tantos erros que as pessoas cometem dia após dia. Nesse caso, estamos a falar dos cristãos. Elas vivem cometendo esses erros. Mas, porém, existem muitos erros na Bíblia que várias pessoas cometeram. Até mesmo homens de grande fé cometeram esses erros. Mas, porém, eu quero destacar alguns erros que são erros atuais que os cristãos modernos cometem. Então vamos lá. Passando para o primeiro erro que muitas pessoas cometem no seu dia a dia é não orarem constantemente. Queridos, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela nos chama a atenção. Diz que a oração é a base do cristão. A oração é o sustento e a alimentação do cristão. Quando nós lemos a Bíblia, ela nos diz o seguinte: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem aminosidade. A Bíblia, a Palavra de Deus, diz que o apóstolo Paulo escreve dizendo: quer que todos os homens orem constantemente, levantando as suas mãos santas em todos os lugares. Mas, porém, muitos cristãos hoje, quando acordam, primeiramente, elas não conseguem orar. A primeira coisa que fazem é mexer no seu celular, ver suas mensagens do WhatsApp, ver suas mensagens do Facebook. Elas se esquecem de orar e oram depois. E isso é um grande erro para a nossa vida. Quando nós começamos o dia de uma forma correta, é verdade que todo dia nós não teremos coisas positivas na nossa vida. Ou seja, não teremos um dia positivo, teremos um dia negativo. Quando nós começamos um dia com Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em todas as coisas da nossa vida, nós também teremos coisas positivas em nossa vida. Mas hoje os cristãos modernos se esquecem de orar. Elas oram depois. Primeiro elas querem atender suas tarefas. O apóstolo Paulo escreve dizendo que a primeira coisa que o cristão deve fazer em sua vida é buscar a oração. É orar constantemente, a qualquer lugar, aonde for, onde estiver. Muitas pessoas têm medo de orar no serviço, muitas pessoas têm medo de orar na escola, muitas pessoas têm medo de orar no seu lugar de trabalho. Mas a Bíblia diz que ora em qualquer lugar, levantando suas mãos santas. É isso que a Bíblia nos chama a atenção. O cristão precisa viver na oração. O cristão precisa praticar a oração. O cristão precisa, todo momento de sua vida, buscar Deus em oração. E veja mais o que a Bíblia diz no livro de Efésios. Diz o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia diz que ore em todo momento, ore em todas as épocas, ore em todas as ocasiões. Muitas das vezes, nós quando passamos por um momento difícil e um momento triste da vida, nos esquecemos de orar. E muitas das vezes, quando nós somos afligidos, abandonamos a oração. Mas a Bíblia diz que ore em todos os tempos, orem com súplicas e, acima de tudo, busque o Espírito Santo. Quando nós buscamos o Espírito Santo, ele nos capacita a fazermos toda a boa obra de Deus. E a Bíblia diz mais: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Colossenses diz isso: perseverem na oração e buscai ações de graça. Quando nós oramos a Deus, é verdade que nós comunicamos com Deus, é verdade que nós falamos com Deus, é verdade que a oração é falar para Deus aquilo que está acontecendo na nossa vida. É por meio da oração que nós falamos com Deus, é por meio da oração que Deus ouve a nossa voz. E muitas das vezes nós não oramos. Então o primeiro erro grave que os cristãos cometem é falta de oração. O cristão precisa viver na oração. O cristão precisa viver com base de oração. E Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus, ele orava em todos os momentos. Jesus orava nas madrugadas, Jesus orava nas primeiras horas da manhã, Jesus orava no período da tarde, Jesus orava também nas noites. Mas hoje os cristãos não conseguem fazer isso, mas somos chamados nós a orarmos e buscarmos a Deus. O segundo erro grave que os cristãos cometem é não se aliar com a Bíblia, não ler a Bíblia, não estudar a Bíblia. É muito perigoso. Veja só o que a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Muitos cristãos, quando acordam, se preocupam com suas atividades. Muitos cristãos, quando acordam, se preocupam em ir à escola, se preocupam com a faculdade, se preocupam com o trabalho, ou seja, se preocupam em como sustentar a família, como alimentar a sua família. Mas, na verdade, os cristãos também se esquecem de orar, se esquecem de estudar a Bíblia. Porém, a Bíblia nos chama a atenção. A Bíblia diz que feliz é aquela pessoa que estuda a palavra de Deus e nela medita dia e noite.
Queridos, a Bíblia ela não pode se afastar das nossas mãos. A Bíblia ela não pode se afastar da nossa boca e a palavra de Deus ela não pode se afastar dos nossos corações. Somos chamados nós a estudarmos, a meditarmos a Bíblia dia e noite. Nós precisamos fazer plano de leitura. Precisamos de ler a Bíblia, porque é por meio da palavra de Deus que nós crescemos. É por meio da palavra de Deus que nós nos edificamos dia após dia. Mas, porém, hoje, no mundo atual, os cristãos modernos não leem mais a Bíblia. Os cristãos modernos usam a Bíblia como uma mobília, usam a Bíblia como algo para embelezar a casa. Mas, na verdade, a Bíblia ela precisa ser lida nas nossas vidas. Todo cristão que precisa vencer o mal precisa ler a Bíblia e também precisa de conhecer a palavra de Deus, porque é dela que o cristão cresce, é dela que o cristão se alimenta. E tanto que o livro de Mateus diz o seguinte: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é pão para a nossa vida, é alimento para a nossa vida. Lembra que Jesus disse: eu sou o pão vivo que caiu do céu. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva para a nossa vida. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é um alimento que nos alimenta dia após dia. Todo cristão que lê a Bíblia, ela se alimenta da palavra de Deus. Ela se alimenta das fontes celestiais e não só, também se alimenta das correntes do céu. Todo cristão leia a Bíblia para que possa entender o que está acontecendo, em que tempo estamos, se Cristo está prestes ou não. Tudo isso é por meio da palavra de Deus. E não só, lendo também, estudando as profecias bíblicas, que nós iremos compreender o que está acontecendo no nosso planeta Terra. E veja só o que a Bíblia mais diz: toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda boa obra. A Bíblia é o livro que, quando nós lemos, ela nos habilita a fazermos toda boa obra, porque nós lemos algo inspirado por Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo também ela nos inspira e nos capacita para fazermos tudo aquilo que agrada a Deus. Muitos cristãos decepcionam a Deus, muitos cristãos cometem tantos erros na sua vida por conta do quê? Não ler a Bíblia. É na Bíblia que nós ouvimos Deus falando conosco, e é na Bíblia que nós ouvimos os conselhos de Deus para a nossa vida. Por isso, o segundo erro é de não ler a palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus a partir de hoje. Comece a estudar a Bíblia. E você vai ver que Deus vai transformar a sua vida. Deus vai mudar a sua forma de viver. E também Deus vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de fazer as coisas. O último erro muito grave que os cristãos cometem é de não buscar a Deus todos os dias da sua vida. Na verdade, os cristãos simplesmente buscam a Deus quando chega o sábado, quando chega o domingo, quando chega a sexta-feira, quando chega a quinta-feira, que é o dia de adoração. Mas ela se esquece de buscar a Deus em todo momento da sua vida. E isso é muito perigoso. O cristão precisa buscar a Deus em todo momento da sua vida. O cristão precisa buscar a Deus a cada instante da sua vida. E o cristão precisa buscar a Deus a cada momento, a cada segundo da sua vida. Veja só o que a Bíblia diz. Diz o seguinte: buscai-me e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. A Bíblia diz: se nós buscarmos a Deus simplesmente no dia da oração, simplesmente no dia da adoração, simplesmente no sábado, simplesmente no domingo, ou uma quinta-feira, ou uma sexta-feira, nós não estamos a buscar a Deus de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração é buscá-lo dia após dia, é buscar viver na presença de Deus, é buscar ficar na presença de Deus, e não só, é buscar também a Deus e colocá-lo em nossa vida. Mas quando nós não fazemos isso, simplesmente nós não buscamos de todo o coração. E hoje no mundo, muitas pessoas fazem isso, não buscam a Deus de todo o coração, simplesmente buscam a Deus porque querem algo, porque querem uma bênção, porque querem uma cura ou porque querem um milagre em sua vida. Mas nós somos chamados de buscar a Deus em todos os momentos da vida. Veja só mais o que a Bíblia diz: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Somos chamados de buscar sempre a presença de Deus. Somos chamados de buscar o poder e o amor de Deus. Muitas pessoas rejeitam o poder de Deus. Muitas pessoas rejeitam o amor de Deus e não buscam o Senhor. Nós somos chamados hoje a buscar o Senhor. Os cristãos de hoje ficam tão ocupados e tão preocupados com as coisas desse mundo que se esquecem até das coisas celestiais. Nós estamos mais preocupados com as coisas passageiras desse mundo, que a Bíblia chama de vaidade. E nos esquecemos nós de buscar aquilo que realmente importa para a nossa vida, a nossa salvação. A nossa salvação, ela encontra simplesmente em Deus, em Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos dar o perdão. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos chama a atenção. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Pois chegará um momento em que as pessoas irão de um lugar para outro buscar a Jesus, buscar a Deus e buscar a palavra de Deus e até mesmo buscar Deus em oração, mas não serão mais atendidas porque a porta da graça estará fechada. Hoje temos a oportunidade de buscar a Deus, mas não buscamos. Temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia, mas não estudamos. Temos a oportunidade de lermos e fazermos muitas orações, mas nós nem sequer uma vez ao dia oramos. E isso
é muito perigoso para o cristão. E a Bíblia chama desse tipo de cristão como cristãos mornos, como cristãos mornos que estão no sono, estão na sonolência e precisam despertar. Veja só o que a Bíblia diz. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem, vos suceda e prolongue os dias na terra que haveis de possuir. A Bíblia diz, quando nós oramos a Deus, quando nós lemos a Bíblia e quando nós buscamos a Deus, nós estaremos a andar no caminho certo que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos orienta a andar. E a Bíblia nos chama mais atenção, que quando nós fizermos isso, nós estaremos no caminho certo. E também a Bíblia diz que a nossa vida será prolongada na terra. E tudo quando nós fizermos será bem sucedido. Se nós andar nos méritos de Cristo, se nós andar segundo a vontade, segundo a palavra de Deus. Por isso, querido, comece a orar, comece a ler a Bíblia e comece a buscar a Deus de uma forma sincera e com todo o seu coração. Por isso, se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Também não se esqueça de seguir as nossas plataformas digitais, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso TikTok e o nosso quadro. Os links estarão na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui, um forte abraço e não se esqueça de apoiar o canal.